aconchego dos meus dias, o meu alicerce. Maravilha! Eu chamo aqui o nosso irmão Leandro Sereno. A paz, boa noite. A paz, boa noite, pastor Elias. Boa noite a todos que estão nos assistindo através das redes sociais, dos aplicativos da Rádio Hebron. É com imenso prazer que eu apresento a vocês a nossa convidada hoje, é Marina Frouxe. Pode se apresentar, Marina, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu nome é Marina Frouxe. Meu nome é Marina Frouxe, presidente e fundadora da primeira ONG de autismo registrada em Macaé, a ONG CEP João Gabriel. CEP significa Centro de Estimulação Precoce e Integração Sensorial. Eu também sou neuropsicopedagoga, tenho minha formação em administração também, sou biomédica, especialista em Denver, entre outras. A gente vai batendo um papo aí, eu vou te contando mais. Marina, queria que você falasse para quem está nos assistindo o que é o autismo. Autismo é uma deficiência. Sim. Autismo é uma deficiência, não é uma doença. E é uma condição neurológica. Então, provavelmente a pessoa tem essa condição neurológica por conta hereditária. Eu sou autista, meu filho é autista, tenho 4 irmãos autistas, ou seja, vem por questão hereditária. Tem outros fatores que fazem pesquisas também, por exemplo, a gravidez com risco prematuro, porque aí falta oxigenação no cérebro e pode causar alguma questão neurológica. Tem outras questões que são pesquisadas, mas hoje a atual é a questão hereditária. A motivação, de onde que surgiu esse desejo de a senhora estabelecer essa ONG? Como é que foi? Quando o meu filho nasceu, quando ia mamar, ele não fazia contato visual. Quando ele atrasou para engatinhar, ele não brincava de forma funcional, dava gargalhada sem motivo. E eu não estava morando no Brasil, eu estava morando no Peru. E lá é muito normal o Denver, que é a terapia de intervenção precoce, lá não é realizado essa intervenção para quem tem alguma condição especial. Lá é realizado, se você quer que o seu filho se desenvolva muito bem, você vai colocar ele na intervenção precoce. Fora do Brasil nem é chamado terapia, porque essa palavra até afasta um pouco as mães, né? A gente chama fora do Brasil de intervenção. E o que aconteceu? Eu coloquei ele na intervenção e ele começou a intervenção com 10 meses. Ele ainda não tinha o laudo fechado, mas eu sabia que ele tinha atrasos muito significativos. Demorou a engatinhar, ele tinha dificuldade motora, não conseguia segurar a mamadeira. Então, como eu vi essa questão dele, por exemplo, de não gostar de nada molhado, não tomava sopa, não comia nada amassadinho, tudo que ficava gelatinoso ou muito molhado, ele se sentia muito nervoso, se atrofiava todo, rangia os dentes. Então eu falei, tá errado. Eu não entendi ainda sobre sistema sensorial, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então eu procurei essa intervenção precoce lá, que chama Denver, né? Intervenção precoce Denver. E ele iniciou as terapias, graças a Deus, né? Porque ele iniciou muito precocemente, com 10 meses ele já iniciou. E quando a gente veio para Macaé, eu ainda não tinha plano de saúde, eu dependia do SUS, e eu me deparei com uma realidade diferente, porque ali ele não teve as terapias adequadas, e ele precisava muito daquelas terapias e não tinha. E eu fiquei completamente desesperada, e eu perdi minha mãe também. Foi um momento assim muito doloroso para mim, porque ela era nosso centro assim de tudo da família.
quando eu perdi minha mãe, eu fiquei em luto por conta da minha mãe. E eu descobri o autismo, então eu não tive tempo de viver o luto do autismo, porque eu já estava de luto pela minha mãe. Então, o que aconteceu foi que eu arregacei as mangas e fui procurar terapia para ele. Aí, nesse tempo, eu tive que ressignificar a minha vida. Só uma pergunta, mas aí você procurou as terapias aonde? Você estava no Brasil, mas onde? Macaé já? Macaé. Já procurei Macaé. Mas, assim, aquele momento foi um momento que eu não tinha tempo, assim, para viver o luto do autismo, e eu criei um grupo de apoio para as mães. Aprendi a ressignificar. Hoje eu sou escritora, eu escrevi um livro, Como Ser Mãe de um Autista. É um manual para a família. Ele é disponível pela Amazon. Então, eu aprendi nesse momento de dor, eu comecei a ir ressignificando uma história. Então, criei um grupo de apoio para as mães, criei um canal no YouTube para ajudar as famílias. Quando eu descobri o autismo, eu recebi um laudo assim: meu filho seria autista, não verbal, severo. E aquilo ali eu não aceitei. Eu acredito muito que a mãe tem autoridade espiritual na vida do filho, e eu acredito no que ninguém vê, né? Na fé, no Deus do impossível. Então, naquele momento ali, eu não aceitei aquele laudo. Eu fui pro carro, chorei muito, mas eu não aceitei. Eu falei assim: Senhor, eu repreendo tudo que está escrito aqui. Isso daqui para mim é um papel. E daqui para frente, se meu filho tem que fazer 10 horas de terapia, ele vai fazer 30. Eu não sei da onde eu vou conseguir as terapias necessárias, mas o Senhor sabe. Não tinha profissional na qualidade, na especialidade que ele precisava. Nem tinha muita gente em Macaé. Se hoje já falta, você imagina 7 anos atrás. Então, e o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Eu fui para fora do Brasil estudar. Eu comecei a me especializar, porque eu falei assim: se meu filho precisa de terapia, ele vai ter. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que ele tinha somente até 2 anos, no máximo até 3 anos, por conta da neuroplasticidade. Eu virei a louca das terapias na minha casa, você não tem noção. Montei um quarto terapêutico, eu virei a louca da terapia. E nisso, eu falei assim: se ele precisa de 10 horas, ele vai fazer 30, porque eu tenho que correr contra o tempo. E ele começou e eu orei muito. Eu falei assim: Senhor, eu quero que meu filho tenha a melhor terapia de Macaé. Eu não aceito mais ou menos, porque o Senhor não é Deus de mais ou menos. Eu quero a melhor. E eu quero que ele tenha mais terapia do que está no laudo. E eu consegui. Eu consegui judicial. E o Juan Gabriel, até as donas das clínicas falavam: Marina, eu tenho clínica aqui e no Rio, e nenhuma clínica minha, ninguém tem mais terapia que seu filho. Ninguém faz mais terapia de qualidade do que seu filho. E aquilo começou a me incomodar, pastor. Porque eu falava assim: gente, Deus não faz acepção de pessoas. Então, como que meu filho tem direito e as outras crianças não têm? E eu comecei a perder noite de sono, aquilo me incomodando, porque eu tinha um projeto pronto, pastor. Eu tinha um projeto pronto, só que, como eu sou TDAH, eu tenho muitas ideias, eu crio muitas ideias na minha cabeça. Eu já tinha esse projeto pronto, mas eu não levava para frente, porque eu pensava assim: eu já havia apresentado ele para algumas pessoas de governo, de município, e ninguém dava trela. Aí eu falei assim: Senhor, se é da tua vontade que eu ajude crianças, traz voluntário. Porque eu não quero me humilhar para pedir voluntário. Na mesma semana, entraram em contato comigo 6 pessoas para ser voluntária. Então eu falei: então é de Deus. Aí eu falei assim: então agora eu vou começar a organizar. Só que, Sereno, eu não tinha espaço. Eu não tinha o local, eu tinha uma ideia. E era uma ideia muito boa. E eu tinha voluntário, mas eu não tinha local. Aí o que eu fiz? Comecei a atender na minha casa. Porque eu acredito muito que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa.
Então, comecei a atender na minha casa. Foram feitos na minha casa durante 2 anos e pouquinho exames de eletroencefalograma, todos por profissionais, cada um na sua área. Consegui vários psicólogos, psicopedagogos, só que não eram todos que atendiam na minha casa. Eu pegava os profissionais que tinham clínicas. Eu e a minha amiga Thaís, que sempre foi secretária da ONG, ela me ajudava a montar uma agenda para aquelas crianças, para os pacientes. Então, se o senhor tem uma clínica de psicólogo, aí eu ia lá e encaminhava a criança para ser atendido na sua clínica particular. A pessoa doava a hora dela. E eu ficava por conta de montar a agenda daquelas crianças todas, mas tudo certinho. Depois eu posso te mostrar. Com sistema. A TDAH aqui, meu filho, é tudo bonitinho, tudo organizado. A gente tem sistema, a gente tem site, tem tudo documentado. A ONG é toda regularizada desde o início, entendeu? Aí a gente montava a agenda, as crianças iam nas clínicas particulares e o que faltava, porque não são todos os profissionais que tinham clínicas, algumas não tinham atendido na minha casa. Então eu comecei a comprar equipamento terapêutico. Tem piscina de bolinha de LED, tem equipamento de psicomotricidade, tudo que você imaginar eu tenho. Aí eu peguei e uma vez a gente fez um sábado de crianças que estavam convulsionando e que estavam na fila do SUS desde 2018 e 2017. Então, a gente fez um sábado para tirar essas crianças que estavam na fila. Aí, Milena, maravilhosa, até hoje, a madrugada toda, ela estava fazendo o exame do meu filho, ela está com a gente já há muitos anos. Ela falou, amiga, eu vou para sua casa, então, no sábado, e a gente faz esses exames. Quando foi tirar a foto das crianças, não cabia no meu sofá. Era muita gente. Aí eu olhei assim, falei, eu acho que a gente tem que alugar um espaço. Porque já não tá dando mais dentro da minha casa. E vinha muita gente também de fora, às vezes é outra religião, nada contra outras religiões. Mas eu acredito muito na energia, independente de religião, eu acredito muito na energia. E mal ou bem estava entrando dentro da minha casa, pastor. Entendeu? Então eu peguei e falei assim, eu vou alugar um espaço. Aí entra várias coisas, né? Da onde que vai vir o dinheiro, vão pedir na prefeitura. Aí eu pedi muito na época, o atual secretário ajuda para ele doar uma salinha, se deu uma salinha do Dona Alba, né? E a gente ficou atrás desse negócio de salinha, manda ofício e tal. Milena, a doutora Lívia me ajudou muito com isso. Lívia Lobo. Isso. E também Milena, que é enfermeira do HPM, e me ajudando e fazendo reunião. Aí não deram a salinha. Aí sabe o que eu fiz? Quando ela veio conversar comigo, amiga, ele falou que vai dar, falou. Falei assim, vem cá. Até hoje ele não deu. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Deus mandou te falar uma coisa. O meu projeto não é projeto de salinha. Eu não quero mais essa salinha. O meu projeto é projeto de casa e tem que ser uma casa grande. Porque o meu projeto, quem me deu ele foi Deus. E não é Deus não é Deus de pouquinho, de mais ou menos. Então, você pode ter certeza que eu vou conseguir uma casa. Da onde vai vir, aonde vai ser, eu não sei. Mas eu sei que vai ser o melhor, porque Deus me dá o melhor. Aí ela pegou, falou, tá bom, amiga. Ela, você e suas ideias e tal. Aí eu falei, eu vou procurar uma casa e eu vou alugar. Aí eu procurei, encontrei uma casa ali na J-Cop, 133 no centro, que é a antiga Faetec. É uma casa de 3 andares. A única coisa que falta lá é uma piscina. Mas eu vou acabar colocando uma piscina lá. Porque a única coisa que falta lá é colocar a psicomotricidade aquática, que se Deus quiser a gente vai colocar. Mas tem banheira e a gente atende as crianças na parte sensorial, na banheira, na parte de... Lá tem 2 banheiras. E cheguei lá, me apaixonei pelo espaço, porque lá é uma casa que a gente faz... a gente tem 2 assistentes sociais, então a gente faz essa entrevista social, a gente faz anamnese Denver, tem poucos no Brasil e lá na ONG a gente tem. A gente faz perfil sensorial, a gente faz o ATEC, o MChat, que até quero entrar e falar sobre isso com você. Fica à vontade.
Que é você que manda. Sobre a lei. A Lei Federal Berenice Piana 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 2012, né? Isso, 2012. A lei, ela fala o seguinte: são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Atendimento multiprofissional. No artigo 3º. Acesso às ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde. Aí vem diagnóstico precoce. Gente, eu bato muito nessa tecla do diagnóstico precoce, porque é lei federal, né? Explica para quem está nos assistindo o que seria o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, quando a criança ela passa por uma investigação, ela recebe um laudo precoce e ela tem a chance de ser um adulto funcional. Se meu filho não tivesse recebido um laudo enquanto pequenininho, hoje ele não saberia abrir uma porta, ele não saberia comer sozinho, ele não saberia, igual ele foi no banheiro sozinho ali, ele não saberia ir no banheiro sozinho, porque ele seria 100% dependente de alguém para baixar o shortinho dele, para colocar o shortinho dele, para colocar a colher na boca dele, porque o que acontece é que o autista ele não tem esse neurônio espelho. Quando a gente nasce, que um bebê de 6 meses, se você der tchau pro bebê, ele te dá tchau. Se você bocejar aqui agora, ele também vai bocejar, por conta do neurônio espelho. O autista, ele precisa ser ensinado. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão do autismo, a gente sabe que já é uma deficiência, é importante falar isso, né? Não é doença, é uma deficiência que ela está começando a se aprimorar recentemente. Onde eu quero chegar? Não é agora. Já existia, porém antigamente era tratado em manicômio, dava choque, entendeu? Então existe esse tabu do pai de não querer. Existe o tabu de não mostrar, e antigamente era tratado de outra forma. Não é que chegou o autismo agora. Exatamente. O autismo já existia, porém antigamente era tratado com eletrochoque, era tratado, por exemplo, o meu filho, se tivesse nascido há 30, 40 anos atrás, ele ia estar na camisa de força. Porque o meu filho é nível 3. É nível 2 com nível de suporte 3. Então, tem hora que ele precisa ser abraçado para ativar o sistema proprioceptivo. Mas não significa que ele precisa de uma camisa de força. Não significa que ele precisa de um eletrochoque. Não significa que ele não pode estar numa escola normal igual as outras crianças. Significa apenas que ele precisa de... Aqui, ó, trouxe aqui para mostrar para vocês. Ó. Isso daqui é tudo do meu filho. Ó, quando ele vai comer... Vou mostrar aqui para a câmera. Quando ele vai comer, aí eu boto o prato aqui no meio... E ele aponta, porque meu filho é não verbal. Então ele aponta, não quero, tá gostoso. Ai, que delícia, tá uma delícia. Ó, tô com sede, eu quero beber. Ó, eu quero comer, eu quero mais, tem aqui o mais, entendeu? E a gente reza antes, ó. Tá? É assim que ele reza. Papai do céu, obrigado pela comida, amém. Para não perder o gancho no que você estava falando, enquanto você falava ali, eu lembrei de uma passagem, né? Uma passagem bíblica que quando Jesus estava no templo e ele foi indagado pelos discípulos, que ele viu um deficiente. Ele perguntou, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Que naquela época eles tinham esse pensamento de que a deficiência era causada pelo pecado. E aí Deus responde que nem o pai nem ele, que aquela deficiência ela tinha vindo para que se manifestasse a glória de Deus. Sim, inclusive Deus é o Deus da minoria, né? Nosso Jesus. Então, levando nesse ponto de vista, a deficiência do seu filho, ela modificou a sua vida. A estrutura familiar completamente, mas só ele é nossa bênção, né? Só veio para ajudar. Mas ele não é bênção na sua vida, ele é bênção na vida de milhares de pessoas. Ele é um canal de bênção. Hoje o Juanzinho, ele é um canal de bênção, porque através dele a gente ajuda hoje 160 famílias. E vai ajudar muito mais, porque todo dia chega gente. Mas a pergunta é a seguinte, você tem ideia de quantas pessoas já foram assistidas pela ONG?
259 cadastradas. Muita gente. 259 cadastradas. Quando eu comecei na minha casa, eu não fazia cadastro porque eu só ajudava, né? Então, eu não tinha controle de documentação de nada. Quando a gente começou a pedir documentação, na verdade, foi quando a gente foi para o local físico, porque aí entra a questão de vigilância sanitária, fiscalização, aí eu fui obrigada, né? Então, é diferente. Mas a ONG é toda regularizada, até no CNES, nos conselhos, toda regularizada, graças a Deus. Tem um comentário aqui do Felipe Paulo Câmara. Os autistas deveriam ter os médicos especializados nessa área aqui em Macaé, principalmente no hospital voltado para as crianças. Então, hoje a gente tem a doutora Lívia, que é especializada em Doenças raras, né? Ela é especializada em autismo e canabidiol também. Tem doutora Ariane, tem doutora Nicole. Essas são as que eu conheço, né? Aqui a Malena fala assim, eu sei bem o que é isso. Não viveu o luto do autismo. Fui na ONG dela e simplesmente ela falou que nem toda criança que vai com o laudo autista, só que ela tem que entender que vim de médicos do Rio. Nunca mais voltei. Ela está fazendo aqui uma crítica. O que está acontecendo, pessoal? Segundo a lei, a criança ela não deve ser diagnosticada por menos um médico. Ela tem que ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar. Por lei, né? Por lei. O que tem acontecido? A gente passa por um médico e esse médico, ele simplesmente, sem passar por essa equipe, que no caso seria um fonoaudiólogo, né? Deixa eu ver aqui. A gente tem, na verdade, várias leis que provam o que a ONG faz hoje, que é a investigação pro laudo precoce. Isso é lei, tá? A gente aqui na região é o único que aplica essa lei. Por exemplo, tem o projeto de lei 443 agora, que obriga a aplicação do teste MCHET. Tem também lá na lei Berenice Piana, que obriga o diagnóstico e obriga que seja feito essa investigação antes do diagnóstico. Então, o que a gente faz lá não é que a criança chegou lá com laudo. Gente, o laudo que a criança chega, ele é válido. Ninguém vai falar que não é válido. Quando a mãe chega com um laudo lá na ONG e que passa por alguma... Por exemplo, sempre tem lá 3, 4 voluntários que são profissionais que falam assim, olha, vamos fazer uma investigação porque aparentemente sintomas que a gente está vendo visualmente não tem sinal aparente de autismo. Mas vamos fazer uma investigação. A criança ou adolescente, mesmo com o laudo, a gente fala assim, a senhora não quer pedir uma segunda opinião? Sabe por quê, pastor? Presta atenção. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso daí que ela falou é uma coisa muito séria. Eu não sei quem é, mas depois se quiser me chamar no privado, não tem problema. Sou toda ouvidos. Presta atenção, pastor. A pessoa chega com um laudo escrito assim, ó. Criança, a fulana de tal, tem deficiência intelectual permanente, grau 3, severo, não verbal, tal. Aí vem lá, precisa de mediadora, precisa de van, precisa de fono, aí coloca lá que precisa de tudo, de fono, de psicólogo, não sei o quê. A criança, às vezes, fala e fala muito bem, então ela não precisaria de fono. Colocou lá que precisa. Tirando a vaga de quem precisaria, né? A criança é independente na escola, então ela não precisa de mediadora. E no laudo tá falando que precisa. E já tem pouco mediador em Macaé. Aí vai colocar no laudo que precisa. Aí tá lá falando que a criança é nível 3. Nível 3 é não verbal. E a criança fala. Então, por isso que às vezes quando a gente dá esse contraponto no laudo, não significa que a criança não é autista, tá me entendendo, Severo? É porque às vezes não é naquele nível que tá no laudo. Não significa que ela não é. Até porque o autismo é um espectro, gente. Transtorno do espectro autista. Muita terapia, o nível pode ficar mais leve. Pouca terapia, o nível sobe. Entendeu? Então, às vezes, essa criança desenvolveu tão bem na escola, tendo contato com outras crianças, desenvolveu tão bem que fica praticamente imperceptível
Não significa que não precisa de intervenção. Eu sempre falo isso. Independente de qualquer coisa, sendo ou não sendo autista, a criança precisa sim de intervenção. Precisa. Porque às vezes tem uma dislexia, às vezes tem um TDAH. Agora, voltando para a parte espiritual, se no laudo da criança está escrito que ela tem uma deficiência intelectual e ela não é, você concorda comigo que a palavra tem poder? Então, você imagina essa mãe falando lá, colocando lá que ela vai na escola, a professora vai lá, a diretora lê o laudo. Fulana de tal tem deficiência intelectual permanente. Leva no médico, fulana de tal tem... Gente, ela tá chamando uma coisa ruim pra vida dela, gente. Fora, Marina, se eu estiver errado, você me corrige, que eu conheço muito pouco. O tipo de terapia que ela vai desempenhar pode até... Atrapalhar. Por quê? Porque se ela tem, por exemplo... ela precisa de uma psicopedagoga e ela tá fazendo uma outra terapia, a fono lá, ela tá fazendo a fono, a mãe tá gastando às vezes um Uber, tá gastando o tempo da criança fazendo a fono e às vezes ela não precisa de fono, ela precisa de uma psicopedagoga para ajudá-la em uma outra coisa, entendeu? Então, eu não tô querendo dizer, que fique bem claro, a gente não em nenhum momento fala que a criança não é. Quem dá laudo é médico. Lá na ONG a gente faz a investigação com uma equipe multidisciplinar, mas quem lauda é a doutora Lívia Lobo. No final, a gente monta uma pasta. E ela avalia, né? A gente monta uma pasta falando, ó, esse daqui, doutora Lívia, ó, a fisioterapeuta falou que a criança tem tendão encurtado. Esse daqui, ó, tem pé equino. Esse daqui, doutora Lívia, a última vez que atendeu agora na ONG, em abril, deve ter uns 15 dias, tinha uma criança lá que tinha laudo de autismo e ela falou... seu filho não é autista. E eu já tinha feito o relatório e tinha dado no sistema que não era autista. E a doutora Lívia falou, seu filho não é autista, seu filho ele tem dislexia e ele teve um AVC na barriga. E aí tá fazendo um tratamento que às vezes... tinha que estar fazendo outro tratamento. Então, assim, nem tudo é autismo. As pessoas precisam entender que nem tudo é autismo. Sabe por quê? Às vezes a criança não dorme à noite... a mãe vai lá e fala, não dorme à noite não. Aí a doutora vai dar um remédio. Só que às vezes a criança não tem rotina. Não tem rotina. Antigamente a gente brincava na rua, gente. No nosso tempo a gente gastava nossa energia na rua, brincando. Hoje em dia as crianças não ficam na rua. As crianças ficam em celular, computador e tablet. Vamos ser sinceros. As crianças não gastam energia, pastor. Não gasta. Aí quer falar que a criança é hiperativa e quer ficar socando remédio. Entendeu? Eu tenho uma criança lá na ONG que toma 4 tarja preta, pastor. Criança de 4, 5 anos. Então, você imagina isso a longo prazo. O que eu quero mostrar para as mães é que eu quero o bem das crianças. Eu não estou questionando ali, falando assim, procura uma segunda opinião para o mal da criança, não. Porque tem um monte de criança na ONG que toma anticonvulsivante sem nunca ter convulsionado. Ou seja, não é recomendado que numa única consulta a criança já saia laudada. Não, de jeito nenhum. Quando a gente fala em investigação, pessoal, o que ela quer dizer é que é para uma equipe que não é só composta por um médico, né? E vai ter uma avaliação e eles vão conversar entre si para saber que às vezes a criança é autista, mas ela tem uma outra, como se fala? A criança autista tem mais uma comorbidade. Então, pode ser TDAH, pode ser TOD, pode ter dislexia, descalculia, pode ter epilepsia. Vale lembrar, gente, que o autismo ele anda lado a lado com a epilepsia. Então se confunde muito, muito. Tenho 2 crianças da ONG com laudo de autista e que a gente está suspeitando que não é autista, que é epilepsia. Mas aí quem vai falar, Marina? Primeira coisa, a gente indica a mãe para poder fazer um rastreio com eletroencefalograma para ver se está mostrando as crises. Pegou o eletro, entrega a doutora Lívia vai avaliar, entendeu? E quem fala é a doutora Lívia vai pegar o eletro, a doutora Lívia vai pegar todas as avaliações de todos os profissionais que atendem na ONG. Marina, a fono falou aqui, que esse menino fala muito bem, ele não tem atraso de linguagem, ele não tem sinal de autismo. Aí pega um outro lá, pega a psicopedagoga, ele não tem nenhum sinal de dislexia, não tem nenhum sinal de atraso de escrita, não tem dificuldade na motricidade fina nem grossa. Aí vem a neuropsicopedagoga, faz o ATEC, faz o MChat, faz os relatórios. Então, ali no ATEC a gente mostra um sistema, a porcentagem da criança ser autista ou não.
E a questão desse laudo, né, o diagnóstico precoce é o que vai influenciar no tratamento dessa criança a vida inteira. Então, assim, a importância de um papel, né, de um laudo, ele influencia em toda a estrutura da criança. Aqui, ó, o Wagner Filgueira fala aqui, ó, Sereno, pode falar para ela que pode contar com o espaço do Caritas Diocesana na fronteira. Wagner fala que você pode contar com o espaço do Caritas Diocesana na fronteira. Espaço nós temos desde já disponibilizando. O Caritas é uma instituição da Igreja Católica, é um espaço da Igreja que faz projetos sociais. Ah, obrigada. Aí ele está dizendo que se você precisar... Vai lá conhecer a ONG também. Eu vou levar ele lá para conhecer. Vai lá conhecer o espaço, né? Às vezes tem criança autista lá também que precisa da gente. Vai lá conhecer, vai ser muito bem-vindo. E lá no Caritas... Mesmo eu não estando, vocês podem ir. Porque eu sempre falo, a ONG não é minha, a ONG é nossa. Não tem que depender de mim, tá? Então, eu estando ou não, tem assistente social, tem as voluntárias lá para atender vocês, tá? O Luiz Eduardo fala, parabéns, meu amigo, excelente entrevista. Fico feliz com esse tipo de convidado. Parabéns a essa jovem senhora, mãe. Obrigada. O Wagner Costa está falando aqui, ó, tenho orgulho de ser voluntário da ONG. Levar terapia para quem não teria acesso às terapias que disponibilizamos somente lá. Doutor Wagner, obrigada. Obrigada por estar assistindo. Já curte, comenta, compartilha o vídeo. E para quem não segue a gente, ongdeautismo.br no Instagram. Segue a gente lá. Maria, então vamos lá. E a ONG hoje, então, ela atende não só autismo, né? A gente trabalha lá com TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. A gente também atende dislexia, descalculia, transtorno, é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e tem mais um, esqueci, apraxia da falha e ecolalia. A gente atende esses. E lá na ONG a gente começou atendendo crianças até 5 anos, estendi para 7, depois estendi para 12, e agora a gente atende crianças, adolescentes, jovens e adultos, para a honra e glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. As crianças, jovens, acho que vamos falar das crianças para começar. Essas crianças que são assistidas pela ONG, tem um acompanhamento de vocês em relação, por exemplo, como na questão educacional? Sim, lá na ONG, por exemplo, quando começou o ano, as crianças que são meus pacientes, por exemplo, eu fiz uma ficha de apresentação, depois eu te mostro. Eu faço uma ficha de apresentação para as crianças que estão entrando na escola ou que trocaram de escola. Por quê? Porque quando elas vão para a escola, a professora não a conhece, não sabe como que essa criança se essa criança às vezes não come, se essa criança vai no banheiro sozinha, se não vai, se precisa de ajuda, se ela tem dificuldade na motricidade fina, grossa, como que acalma essa criança se ela estiver dando crise, para onde que tem que levar se tiver barulho, se usa abafador, se não usa, se alguma criança tira um brinquedo dela, o que ela faz, eu faço uma ficha de apresentação dessa criança, com telefone de contato da mãe, com tudo, completo, entendeu? E quando a criança vai ter uma provinha, a gente ajuda também a escola a fazer a adaptação desse material. Eu trouxe até aqui para vocês, vou mostrar aqui, ó, no vídeo. Essa aqui é a apostila do Juan. A apostila do Juan, ela esse daqui é A3, não é? Fala? É o A3. Então, ó, tudo, a letra maior, tem dica visual com a boquinha mostrando para ele. Então, a gente resume a pergunta para poder ele conseguir. Ó, a gente resume aqui para ele cortar. Ah, Marina, mas e se a criança não souber escrever? Ah, se a criança não souber, sabe às vezes escrever e não gosta, igual o Juanzinho tem dificuldade na motricidade. Aí a gente usa o iPad. Mariana. Vou mostrar aqui só no... Aqui, ó, pode mostrar, fica à vontade. A gente usa a comunicação alternativa. Aqui é de alta tecnologia, aqui é de baixa. Tá? O que eu tenho percebido, Mariana, é que muitas das vezes a família acaba adoecendo junto com a
famílias? Tenho. E assim, foi um trabalho que Deus colocou no meu coração porque eu precisei fazer tratamento. E quando eu vi que eu estava precisando fazer tratamento, a minha psicóloga falou assim, Marina, a dica tá calma essa criança se ela estiver dando crise, para onde que tem que levar as... Vocês têm algum trabalho para as famílias? Tenho. E assim, foi um trabalho... Marina, que muitas das vezes a família acaba adoecendo junto com a criança. Sim, com certeza. Vocês têm algum trabalho para as famílias? Tenho. E assim, foi um trabalho que Deus colocou no meu coração porque eu precisei fazer tratamento. E quando eu vi que eu estava precisando fazer tratamento, a minha psicóloga falou assim, Marina, a dica tá aí. Se você precisa, as outras mães também precisam. Busca voluntário que atenda as mães. E foi isso que eu fiz. A gente já está 1 ano e meio, se eu não me engano, atendendo as mães da ONG. Eu acho que tem um pouquinho mais de 1 ano e meio. Tem 1 ano e 10 meses, mais ou menos, atendendo as mães, porque elas precisam de desabafar, porque 80% do nosso público é CAD único. Desses 80% é registrado pela ONG, que 65% é mãe solo, porque o pai, quando descobre o autismo, ele abandona a família. Entendeu? Não aceita, ou por vergonha, ou por gastar muito. É mais barato dar 300, 400 reais de pensão do que ficar pagando tudo. Ou porque a mãe não tem tempo para o pai, que é a grande verdade. A mãe, ela quer ter tempo para levar a criança. A mãe acaba abandonando o emprego. Muitas mães da ONG, eu posso te garantir assim, que 60% das mães da ONG abandonam o emprego porque tem que levar o filho para a escola, para terapia, e uma terapia lá no centro de convenções, a outra no centro, a outra na Imbetiba, a outra não sei onde. Dessas crianças, a gente tem hoje 15% das crianças da ONG tem a sensibilidade auditiva, então não conseguem andar de ônibus, e as mães precisam pagar Uber. Já aconteceu de criança não ir na terapia porque a mãe não tinha o dinheiro do Uber. Eles cancelam a terapia, né? Aí, não, quando é na ONG, a gente tenta colocar outra criança no lugar, mas em outros lugares não é tão flexível igual a gente. Não sei como é que é. Entendeu? 2 faltas já corta. Então, assim, lá na ONG a gente ainda conversa, já teve várias mães que eu tirei do meu bolso, ou eu vou buscar quando tá perto. Eu sempre tento me virar para tentar ajudar. Ontem mesmo, eu tinha uma criança que convulsionou na escola. A menina foi atender lá em casa, eu liguei para a mãe 9 horas da noite para ir lá em casa fazer o exame. Tem algum caso na sua ONG, né, na ONG de vocês, tem algum caso que a criança não está conseguindo uma vaga na escola? Tem? Sereno. Ele é polêmico, né? Não. Então, tenho. A gente tem hoje 8 ou 9 crianças no nosso grupo que são convidadas a ficarem em casa porque não tem auxiliar. E essas crianças, como são autistas nível 2 ou 3, não é que não conseguem vaga, ninguém pode negar vaga, elas estão matriculadas. Mas elas são convidadas a ficar em casa porque não tem auxiliar, porque a criança não fica sozinha. O autista, ele não é independente, nível 2, nível 3 não é independente. E ele não consegue ficar parado. Você vê meu filho aí, ó, tá aplaudido, tá correndo. E não tem como ficar sem auxiliar. Como não tem auxiliar, infelizmente, é convidado a ficar em casa esperando o auxiliar chegar. Ó, o Luiz Eduardo fala aqui, ó. Gente, essa senhora deveria ser prefeita de Macaé. Quem melhor que ela para se preocupar e ser sensível ao povo? A Câmara de Vereadores está lotada de caveiras e de burros insensíveis. Isso é perfil de líder social. O que acontece, Marina? Eu vou me comprometer aqui ao vivo com a senhora para a gente fazer o possível para matricular todas as crianças, porque é um direito delas. Então, tá? eu já fiz a reclamação no Ministério Público, já conversei com o Dr. Lucas, ele é muito acessível, graças a Deus, Dr. Lucas maravilhoso do Ministério Público. E todas as crianças que entram em contato comigo, pastor, eu tento de uma forma amigável
conseguir as coisas para minhas crianças, porque é uma coisa que me toca muito, porque eu tenho um filho, entendeu? Então, e eu tenho um filho autista, não verbal, e eu sei que ele precisa de uma pessoa do lado dele o tempo todo. Então, quando chega uma mãe que está sendo convidada a ficar em casa porque o filho dela não tem quem cuide, cara, eu vou te ser sincera, se a pessoa, a mediadora, e eu ainda falo assim, a secretária lá de educação, quem tiver lá, tem que conseguir uma mediadora. Essa mediadora, primeiro, tem que saber de autismo, ela tem... É inclusão, né? Ela tem que gostar de criança, ó, tem vários requisitos, tem que gostar de criança e ela tem que gostar da criança que ela vai atender. Porque não é só autismo, tem criança que é TOD, tem criança que tem aquela válvula... E tem a questão da criança gostar também. É PCD, a mediadora do PCD, né? Então tem várias pessoas com deficiência. Aí tem gente que fala assim, não, Marina, é qualquer auxiliar, não precisa gostar do seu filho. Precisa gostar sim, porque o autista é tão hiperativo que às vezes ele não tem controle inibitório. Sabe o que é isso? Sabe Não, o que é? Pode falar. Por exemplo, você tá falando aqui comigo, aí eu vou falar com meu filho alguma coisa ali, igual, não sei se você ouviu ele gritando. Eu, Ronzinho, você não quer? Ele, e me deu um tapa. Ele não é agressivo, mas ele não tem controle inibitório, ele não consegue segurar a impulsividade. Tá entendendo? Na verdade, tinha que ter uma capacitação para os profissionais de educação, que a gente sabe que não tem. O que acontece? Calma aí. Existe a capacitação online, só que não é... Obrigatória. Não. Ultimamente está sendo obrigatória. Teve até uma capacitação essa semana, que as crianças ficaram em casa. Está tendo capacitação, porém, eles não seguem a capacitação de acordo com o que a gente, às vezes, tanto precisa, vamos dizer. Por exemplo, igual eu te expliquei, a lei agora da Semana Azul deveria ter, né, toda essa capacitação na Semana Azul, porque é uma lei, inclusive do nosso atual vereador. Cezinha. Mas a gente precisa sim de mais capacitação. Pode ser feita, inclusive, as capacitações no sábado, feriado, porque faz no dia de semana, Marina, e as crianças ficam sem aula. Sabe o que acontece? Não é questão de se tornar polêmico, não. O orçamento da educação hoje é em torno de quase 1 bilhão anual, 900 e poucos milhões, né? Então, assim, dinheiro se tem muito. Ó. Esse ano, a secretária ela adquiriu mais de 17 milhões em lousas digitais. Recentemente, teve uma licitação para a compra desses copos térmicos, mais de 1 milhão de copos. Então, assim, se tem o dinheiro e ele não é usado de forma adequada. Então, assim, é uma falta de gestão, falta de administração pública. Então, quando a gente fala que não tem um auxiliar para a criança, é um absurdo. Então, não é questão de polemizar, é questão de má gestão. O que está precisando hoje? Concurso público. Mas ainda dá tempo de fazer ou não? Não esse ano, a gente já sabe que não dá mais esse ano. Esse ano o que a gente tem que fazer agora? Esse ano a gente tem que continuar brigando para que ano que vem aconteça. Esse ano não pode, ali não permite mais o concurso público. Nem contrato probatório, que esse contrato que eles fazem também é um contrato que ele acaba sobrecarregando o profissional. Você não consegue ter um profissional de qualidade para uma especialidade que é cuidar de uma criança especial, que já é difícil. E aí você sobrecarrega esse profissional, que ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º, regência de sala de aula, enfim. Isso também, com o tempo, acaba desgastando esse profissional. Eu conheço diversos profissionais, e eles falam, alguns, né? Eles falam o seguinte, que tem certo tipo de deficiência que não deveria estar na escola. Eles falam sobre essa questão. E eu falo ao contrário, é que a escola não está adaptada para receber eles. Porque, Sim. por lei, todos eles têm direito à escola. Então, o que tem que haver hoje? A inclusão. Então, o Macaé, ela tem uma falsa inclusão. As crianças estão matriculadas na rede pública municipal, convidadas a ficar em casa. Isso é um absurdo. Ó, na lei Berenice Piana fala, que a criança verbal e não verbal, ela é obrigada, todo mundo é obrigado a fazer interação social com criança verbal ou não verbal. Ou seja, se o meu filho não fala, a escola tem que interagir com ele de alguma forma. Tem que criar um estudo pedagógico para atender Então, ele. a comunicação alternativa, ela tá de forma implícita, né?
dentro aqui, porque tem que se comunicar. Está inserida de alguma forma. E também fala que no artigo 3º, deixa eu ver, artigo 2, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e controle social da sua implementação, acompanhamento e avaliação. Ou seja, pessoal, mais uma vez na lei falando de avaliação. Então, por favor, as mães que vão ter o laudo, tem que ser avaliado. Para qualquer laudo, tem que ser avaliado, tem que passar por uma investigação. Em vários pontos das leis, em vários pontos da lei fala sobre investigação, fala sobre avaliação, entendeu? Não sou eu que estou falando. Lá na ONG a gente só aplica o que já é lei. A gente só está aplicando o que já é lei. Marina, aqui, falando em lei, tem aqui a Lei 13.146 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O autista é uma pessoa deficiente, ela não é doente, tá, galera? E aqui fala o seguinte, são 4 tópicos. Acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva e barreiras. Então, o que acontece? A tecnologia é essa que eu mostrei, que é o CAA. Então, o município, ele não só na questão da escola, né? Tem uma parte da lei que ela fala, não sei qual é a parte que fala, que é a responsabilidade da sociedade, não é só do poder público, não. Nós, como cidadão, também temos esse dever de cuidar dessa acessibilidade, dessa inclusão. Sim. O que é inclusão? Você inserir um grupo à sociedade. Então, nós, como sociedade, temos esse dever. Não é só o poder público. Não ter preconceito, né, pastor? Pastor, você conhece esse cordão aqui? Já viu com alguém? Não sabe. Você sabe, Sereno, o que é esse? Esse é o de girassol. Sabe para que serve? Não. Não sabe a finalidade? Cordão de girassol é muito importante quando o senhor vê na igreja, ou quando o Sereno vê na rua alguém com cordão de girassol, é para doenças ocultas, deficiências ocultas. Ou seja, se uma pessoa tem epilepsia, se uma pessoa tem fibromialgia, se uma pessoa tem alguma doença ou deficiência que o senhor não vê. Então, se ela passar mal e ela tiver sinalizada, tiver identificada, aí você chama o SAMU, você vai prestar o devido socorro, porque ela está identificada. Se ela está identificada é porque ela tem alguma coisa ali séria. E também tem esse cordão aqui, esse aqui o senhor conhece? Esse aqui o senhor conhece? Esse não. Esse daqui, os dois são leis, tá? Esse daqui é lei de 2024, esse daqui já é lei desde 2012. É o mais antigo, né? Esse daqui, na verdade, 8 de novembro de 2000, vale-se a fita de quebra-cabeça como símbolo mundial do transtorno do espectro autista. Ou seja, essa fita de quebra-cabeça, ela simboliza o autismo. Então, quando eu tô com meu cordão, significa que eu sou autista, estou sendo identificada. Mas para poder garantir o meu direito prioritário na fila, eu tenho que mostrar o meu CIP-TEA, que também está na mesma lei. Lá embaixo, só descer aqui que você vai ver. O CIP-TEA é uma carteira de identificação para o transtorno do espectro autista. Vale para TDAH, Marina? Não, gente, porque a lei é para o autista. CIP-TEA. TEA é transtorno do espectro autista, tá? Então, aqui é uma carteira de identificação. E muitas mães falam, mas eu não tive preferência. Isso é uma coisa que acontece muito em Macaé. Quando a gente chega no SUS, na Casa da Criança, em vários lugares, no HPM, as mães que estão com criança com o CIP-TEA, pastor, não ganha prioridade. A gente não é fila de preferência. Eu estou até fazendo patrulha azul, fui na Caixa Econômica, estou indo nos bancos, porque a lei não fala preferência, a lei fala prioritário, atendimento prioritário. Não é preferência. Preferência para idoso, gestante, o atendimento para o autista é prioritário. A lei é clara. A lei é clara que o autista ele tem atendimento prioritário. Ele não consegue ficar parado. Você vê que meu filho está andando o tempo todo ali atrás. Entendeu? Não consegue. Mesmo medicado, tá, gente? Que ele está medicado. Ele está medicado. Entendeu?
Então, assim, fica a dica para vocês que ainda não conhecem, ó, vou mostrar no vídeo. Esse daqui é o cordão de girassol, que também é lei, tá? Para doenças, deficiências ocultas. E esse daqui, o cordão de quebra-cabeça, que é para o autista, tá? A Patrícia Ferreira fala aqui, difícil é encontrar pessoas que entendam, que queiram fazer alguma coisa em prol dos autismos. Será que o poder público não tem consciência disso? Marina Foz, é um achado. Ela está perguntando... Obrigada pelo elogio. E a gente realmente faz sem depender do poder público, né? Mas seria bom que o poder público ajudasse. Claro, porque a gente recebe... Hoje, 70% dos nossos pacientes vêm da Casa da Criança. Não, eu vi esse caso também, que agora eles estão indicando você. As mães chegam lá falando assim... A referência, né? A gente já virou referência em Macaé, então as mães chegam lá e falam assim, a Casa da Criança me mandou aqui. Eu falei, oi? Como assim te mandou aqui? A gente não é setor da prefeitura. Ah, não, mandou porque aqui o tratamento é mais rápido. Aqui lá eu vou entrar na fila que eles estão tirando o pessoal de 2020 e eu quero que meu filho seja tratado aqui. Então, não é assim, né? Para poder eles encaminharem, eles deveriam nos ajudar, mas só manda paciente. Marina, poder público... Esse ano a gente não sabe, provavelmente vai fazer mais nada. Mas o que acontece? Se você está criando uma oportunidade única no município de Macaé, é que de realmente, né, ter alguém para lutar pelo direito, não só dos autistas, mas de todos os deficientes. Eu fiquei sabendo que a senhora é pré-candidata a vereadora. Eu queria que a senhora falasse para nós como é que surgiu essa ideia de a senhora sair candidata. Por que a senhora quer ser candidata, vereadora? Pré-candidata. Então, pré-candidata, eu não gosto de política. Não gosto de política, não queria me envolver com nada. As mães que me pediram. As mães, na verdade, algumas pessoas também que são da política falaram, Marina, ninguém vai fazer o que você está fazendo. A gente não tira dinheiro do nosso bolso e ninguém vai fazer o que você está fazendo. Se você está fazendo mais de 4 anos sem estar lá dentro, imagina o que você vai fazer se você estiver lá dentro. Então, assim, eu, sinceramente, eu não dependo de governo, não dependo de política. Graças a Deus, a gente é muito bem estabilizado, né? Tanto que a gente tira dinheiro do nosso bolso para pagar aluguel, água, luz, tudo. Mas, assim, eu acredito que quando a pessoa está ali, ela consegue criar leis a favor da minoria. E eu volto a dizer, pastor, nosso Deus é o Deus da minoria. Entendeu? Então, assim, a gente percebe que quando eu vou em algum lugar, que as pessoas às vezes falavam assim, você está levantando bandeira sozinha. Gente, eu não estou levantando bandeira sozinha. Eu levanto a bandeira de uma causa. É uma causa. O autismo é uma causa e o PCD é uma causa. Eu levanto a bandeira do PCD, do autismo, entendeu? E, enfim, eu nunca quis, mas fui convidada e as mães também que estão nesse... Você está no partido que tem, acho que é o primeiro deputado autista, não é isso? Primeiro vereador, primeiro parlamentar autista. Jorginho me ligou, semana retrasada me ligou, bateu papo comigo, maravilhoso. Me convidou para ir em São Paulo. A G36? Isso, Partido do Autista. O presidente do partido é o... Luciano. O Luciano, grande Luciano. Mandar um abraço aqui para o Luciano e dizer que estamos ansiosos, né? Eu acredito no seu potencial. Eu estou 1 ano, pessoal, atrás dessa senhora aqui. Estou 1 ano atrás dela. É uma honra para nós estarmos... No seu aniversário, parabéns. Parabéns. No meu aniversário eu estou aqui porque eu estou 1 ano esperando ela, porque ela é uma pessoa muito capacitada, a gente viu o trabalho dela. Tivemos só essa oportunidade agora, mas não teve ocasião melhor do que essa, né? A gente está falando sobre essa questão do autismo, das deficiências. Eu espero que a população macaense, em especial as mães que têm ficado horas
numa fila de espera, aguardando uma senha para saber se vai ter a senha para colocar seus filhos para terapia, vocês consigam valorizar o seu trabalho. Né? É o que a gente espera. E eu acredito muito que essas mães vão saber escolher bem seus representantes. Ao contrário dos demais população, que às vezes acaba, por alguma dificuldade, negociando, né, a escolha dos seus candidatos. Eu tenho certeza que esse grupo, né, essa família, vamos chamar assim, né, vai saber reconhecer seu trabalho. Eu espero que você tenha sucesso nisso, Te agradeço. nessa nova jornada. Infelizmente, nosso programa está acabando. Tem muito assunto para falar, então, assim, não sei se decorrer questão da campanha, a gente vai ter outra oportunidade agora. Eu tenho certeza que depois da eleição, nós vamos ter outros bate-papos. Vamos marcar, que tem muito assunto. O pastor vai falar sobre autismo, me chama. Vamos marcar. Ao falar de autismo, enche meu coração. Entendeu? A gente faz palestra nas igrejas, eu faço campanha anti-bullying nas escolas. A gente tem feito um trabalho bem bonito mesmo, assim, de conscientização. Nas empresas também, tem várias empresas offshore que me chamam. Então, a gente tem feito um trabalho formiguinha mesmo de conscientização para poder a pessoa ter um pouco de empatia com os nossos filhos na rua, para as pessoas entenderem que o diferente, ser diferente, não é abominável. Ser diferente também é legal, que tem que aceitar o diferente. Maria, a gente tem um minutinho. Eu queria falar com você o seguinte: conta para nós como é que está sendo essa questão da inclusão nas igrejas, na questão da religião. Eu vi você esse dia com o padre Gleison lá. Sim, hoje eu estava em outra igreja. Hoje eu estava na Assembleia de Deus Manancial. Fui lá à tarde no evento das mulheres. Está sendo assim muito proveitoso, muito maravilhoso. Eu tenho esse projeto já tem mais de um ano de inclusão na igreja. E a igreja inclusiva, né? Para quem me acompanha já sabe que eu tenho esse projeto há muito tempo. E eu faço palestra nas igrejas já tem 3 anos e 2 meses. Então não é uma coisa que começou agora, entendeu? Eu já faço esse trabalho de igreja inclusiva. Se puxar nas minhas redes sociais, você vai ver que não é uma coisa recente. Só que acaba que pouco a pouco as redes sociais vão crescendo, né? E agora vão tendo visibilidade agora, mas isso eu já faço há muito tempo. O projeto Igreja Inclusiva é para o que eu falo? Eu falo sobre acomodação sensorial na igreja. Eu explico para os irmãos os 7 sentidos sensoriais. Eu explico para os irmãos como receber. Eu explico também que as mães que são mães de autista também tem que ter um limite, porque ninguém pode quebrar as coisas da igreja, as questões utensílios. Porque, né, é tudo comprado com dificuldade. Então, isso tudo eu vou explicando, porque a gente, como mãe atípica, a gente quer que o nosso filho se sinta amado e bem recebido nos lugares. Mas também não é porque ele tá lá que o meu filho pode fazer tudo, entendeu? Ele pode estar lá. Ele tem que estar lá por lei, ser recebido, né? E até porque a igreja tem que receber todo mundo, porque a igreja é união, né? Tem que viver em unidade. E as mães de autistas hoje em dia não querem ir para a igreja por conta de barulho muito alto, porque a criança fica correndo, ela fica envergonhada. E a gente mostra que tem um outro lado da moeda. A gente tem como reverter isso com uma conversa com os pastores, com os obreiros, conversando com as pessoas da igreja, como receber, como abordar essa criança que está correndo, como abordar essa criança que é hiperativa, sem constranger a mãe. Porque às vezes o obreiro, o diácono que está ali cuidando, ele não sabe também. Não sabe, mas aí por isso que tem as palestras, entendeu? Que eu faço as palestras na igreja, para ensinar, treinar essas pessoas da igreja, entendeu? E principalmente para ajudar também o padre, os pastores, a trazer mais voluntários para a igreja, porque às vezes precisa de voluntário para ficar na salinha, que não gosta muito Tem gente que gosta de criança e não vai porque pensa que não tem tempo, mas às vezes tem um tempinho, gente. O tempo é para Jesus,
né? O tempo é para Deus. Então a gente vai ali conversando, explicando, mostrando na Bíblia o poder do voluntariado, o poder de servir, entendeu? E a gente vai mostrando ali o que é bom, como é bom servir o próximo. Se você for na ONG, você vê minhas crianças, menino, você vai sair de lá renovado. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Você pode estar com o problema que for, pastor. Quando você vê uma criança que às vezes convulsionou, que é não verbal, e a gente lá ensinando as crianças, acaba seus problemas. Você fala assim, gente, eu não tenho problema não. Eu não tenho problema. Aquela mãe ali tá com problema. Eu não tô não. Entendeu? Eu vou aparecer lá para matricular essas crianças tudo na escola. Aí, secretário Leandro, que se prepare, que nós vamos botar todo mundo para estudar. É direito deles, tá? Tem que ter mediador, tem que ter auxiliar, é o direito. A gente tem que construir isso, tem que ter concurso público. Mas teve um processo seletivo agora, não teve? Teve um processo seletivo para contemplar, parece que 90 auxiliares, mas segundo a secretária, porque assim, eles deram 90 vagas, mas tiveram uns 500 inscritos. Segundo eu ouvi dizer, eles vão chamar 300. Não é o suficiente, mas já ajuda muito. Né? Ajuda, com certeza. Ajuda muito. Ajuda muito. A gente espera que com esse trabalho de vocês também de conscientização, né? Porque na verdade lá na ONG, eu não sei se você sabe, lá eu já estou registrada como clínica escola. Legal. E se Deus permitir, a gente vai aumentar a carga horária dessas crianças para ficar lá, porque o meu intuito é que elas fiquem lá meio período e depois vá para a escola. E as crianças de pré-1 e pré-2 e jardim, né, do jardim, que elas vão ficar lá. Porque o autista ele tem que ser preparado para ir para a primeira série. Porque o que acontece? A criança fica no jardim só brincando. Aí vai para lá a professora, troca a fralda, eles dormem. Mas tem aquela sala multidisciplinar. Brinca. Não, presta atenção. Aí brinca. Só que o que acontece? A criança autista ela não é preparada para chegar na primeira série, ficar sentada 4 horas e fazer prova. No segundo ano, meu filho está fazendo prova. Ele não foi treinado para isso. Então, o que a gente faz na ONG? A gente trabalha tempo de espera, eles aprendem a comer sozinho, a gente trabalha a VD, que é atividade de vida diária. Lá na ONG, as crianças que não comem, tem nutricionista que trabalha a seletividade ali, a aproximação do alimento, a cheirar o alimento, não come o milho da pipoca, mas come um milho cozido. A gente trabalha tudo lá na ONG. Isso acaba também meio que facilitando o trabalho do auxiliar, né? Claro que aí a criança já aprende. Sabe por quê? Tem criança autista que, como ela não fala, ela precisa se comunicar. É importante isso que eu vou falar, gente. Por que o autista grita? Por que ele se joga no chão? Ele está se comunicando. A criança precisa se comunicar de alguma forma. Um bebê, quando nasce, ele chora, a mãe pega no colo. Ele chora, a mãe pega no colo. Ele está se comunicando e ele não fala. Entendeu? O autista, quando ele está com fome, ele começa a gritar, se joga no chão. Quando está barulho dentro da sala de aula, as pessoas não sabem que ele tem sensibilidade, ele começa a gritar. Às vezes é o barulho. Então, quando a gente trabalha aqui com a comunicação alternativa, aqui ó, a gente vai trabalhar com a comunicação alternativa, ele vai apontar aqui, ó, eu quero suco, eu quero comer, eu quero beber, eu quero sair, tá barulho, ele vai apontar. E quantos anos aí consegue dominar essa comunicação? Isso daqui, igual você aprende a falar, ele também vai aprender apontando. A gente começa com 2 itens, com 1 item, começa só com sim e o não. Meu filho, com 1 aninho e meio, ele já apontava o sim e o não. Eu fiz grande, só o sim e o não, deixei do lado da porta, do lado da geladeira, do lado do banheiro, em tudo, todos os lugares da minha casa, deixei o sim e o não. Você quer brinquedo? Você quer tomar banho? Não. Você quer sair? Sim. Ele apontava, ele não falava, mas ele apontava. Quer suco? Sim. Entendeu? Então é assim, não adianta você pensar assim, às vezes você vê no shopping, na rua, um menino se jogando no chão. Pode ser barulho, pode ser cheiro, é muito estímulo. Eu não sei se você viu na audiência pública, eu citei a questão das calçadas. Por quê? Porque quando um autista que
dá crise igual meu filho, que convulsiona por conta de excesso de estímulo, ele tem que sair dentro do carrinho. Meu filho entra no carrinho e abaixa, porque barulho, buzina, cheiro de caminhão, não sei o quê. Então tem que ir no carrinho, para ele não dar crise. Aí sabe o que acontece? Na minha rua, acabaram de fazer o negócio, não tinha calçada. Aí eu questionei. Eu tenho que limpar a rua, tem que colocar as coisas, tudo direitinho, entendeu? Porque não tem como passar carrinho, entendeu? Eu estou entendendo. Pessoal, conversamos aqui hoje, né, com a nossa amiga Marina, que é presidente da ONG CEPS, que vem desenvolvendo um lindo trabalho no município de Macaé de conscientização, né, principalmente do poder público e também de assistir as mães dos autistas, das crianças com deficiência, tá? Eu queria, Marina, que você desse essas considerações finais, por favor. Quero agradecer a oportunidade, dizer que a gente da ONG CEPS, a gente não tá brigando com o governo, eu não estou aqui para poder brigar, bater em governo, nada disso. A gente está aqui para trazer conscientização ao público, a gente está aqui para poder mostrar para as mães que existe tem muita gente ainda em Macaé que não sabe que a ONG existe, tá? E tem muita gente que precisa do nosso trabalho. Então, mostrar o trabalho bonito que a gente faz, não só eu, tá, gente? Eu dependo aí dos voluntários. Hoje a gente está com 48 voluntários que não ganham nenhum centavo, tá? Então, agradecer, louvar a Deus pela vida deles, de cada um. Não vou falar nome, porque se eu esquecer de alguém, eu vou apanhar. Então, louvar a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe muito. E pedir que Deus continue nos abençoando. Pedir que Deus continue abençoando as pessoas que estão lá, para que elas não desistam do projeto, que elas não desistam das crianças, entendeu? E que Deus mande mais voluntários. Se você está vendo aí, se você acredita em Deus, ore por nós, para poder Deus trazer mais voluntários, para a gente estar cada vez mais, forte, né, nesse propósito, porque a ONG é um propósito de Deus, para a gente que não perca as forças de continuar, porque essas crianças precisam de nós, entendeu? Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito obrigada. Pastor Elias do Cajado. Maravilha, né? Nós estamos extremamente radiantes, felizes, né, por essa programação. Quero dizer aí a nossa convidada, a Marina, que as portas estão abertas, a Rádio Hebron, a rádio evangélica, mas nós precisamos informar, né, a nossa população, né, acerca desta causa, né, que tanto precisa de apoio, né? Às vezes falta apoio, né? E a gente precisa buscar esse apoio, como ela já está dizendo, né, a respeito dos voluntários, né? Se não tivesse voluntário, como é que esse projeto ia avançar, não é verdade? Então, a Rádio Hebron também é um projeto, né, de comunicação, a qual nós, e tudo isso aqui, né, dando mais ouvinte em toda a parte do mundo.